É com muita alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. E assim nós saudamos e agradecemos nosso anjo de guarda individual por mais uma vez aqui nos ter trazido. Saudamos os anjos de guarda de todos aqui presentes. Saudamos e agradecemos a presença amiga da espiritualidade que se apresenta para o estudo da noite. Saudamos a equipe espiritual responsável por esta atividade. Saudamos a mentora da casa, agradecidos pela sua acolhida afetuosa. Saudamos o representante de Jesus entre nós, o anjo Ismael. Saudamos nossa Mãe Santíssima e saudamos o amado Mestre Jesus. E é com Jesus que elevamos nosso pensamento até ao nosso Pai maior. E a Ele dizemos de nossa imensa gratidão pela bênção de mais uma vez aqui estarmos. E é com grande alegria que nós o louvamos enquanto dizemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, de todos os males. Que assim seja. Boa noite a todos. Todos bem? Tiveram uma boa semana? Que bom, graças a Deus. Do que vimos a semana passada, ficou tudo bem para vocês? Está tudo de acordo? Olha no YouTube. Está lá no YouTube. Agora não, acabou essa desculpa. Pela minha marcação, nós vamos iniciar no item 32, estou certo? Isso mesmo? No meu livro está na página 18. Não andou nada. Hã? Não andou nada. Não saiu daqui. Foi só No item 29, está no 32, eu perdi nada. Eu perdi muito, perdeu muito, Tudo. É isso aqui.
Tudo é muito relativo, né? Tudo é muito relativo. Mas, indo ao item 32, de qualquer maneira, hoje nós temos a possibilidade de dar uma conferidinha lá no YouTube, né? Temos essa, né, realmente é uma ferramenta importante, né? Dá para a gente revisar e também se atualizar em relação, né, ao nosso estudo. Tem inclusive algumas pessoas que preferiram ficar em casa, né? Que consegue resolver alguma coisa ali no lar, né? Põe o celular no bolso ou no braço, não sei, o fone no ouvido, né? Tem muita gente fazendo isso. Mas nós que estamos aqui, temos que ter o que dizer a eles e a nós mesmos. E indo ao item 32, ele inicia-se assim: pelo estudo da situação dos espíritos, o ser humano sabe que a felicidade e a infelicidade da vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição. E aí eu gostaria de lhe perguntar: por que meio o ser humano sabe da felicidade ou infelicidade do ser lá na vida espiritual? Porque alguém deduziu isto, foi? Alguém que fez consulta, não sei aonde, e chegou a esta conclusão, foi isso? Não, né? As palavras. Foi pelo estudo da situação dos espíritos. Ou seja, a ciência espírita tem meios para acessar in loco a situação daqueles que nos anteciparam ao retorno à pátria espiritual. Totalmente diferente de tudo que você possa encontrar em outras áreas, na filosofia, na religião, onde quer que seja. Porque na filosofia ou na religião você vai encontrar alguém que por esta ou por aquela outra razão concluiu que o futuro do ser humano é isso, o futuro do ser humano é aquilo. Mas aqui é deduzido? Foi alguém que deduziu? É muito importante que isso esteja muito claro em nós. É uma ciência que tem meios, e estes meios não são privilégios de ninguém, Não existe iniciados, não existe uma casta superior que detém esse direito. Ele é de livre acesso a quem quer que seja. Deu para me entender? A diferença quando você trata de algo no ramo da ciência, e você trata no ramo da religião, e você trata no ramo de seitas, e você... Deu para me entender? Você está conseguindo? Estou conseguindo me fazer entender? Quer dizer, não é nada que seja privilégio de oráculo, de sacerdotisa, de quem quer que seja. É um estudo que qualquer um pode fazer. Mas, não obstante isso, vamos dizer, diversas religiões, eu nem vou falar nada de uma específica, mas a imagem que eles colocam em cima dos espíritas é contrária a isso, né? Ou seja, eles nos pintam de uma maneira a tentar derrubar essa imagem científica, colocando sempre do lado religioso, outra coisa, sempre analisando sob o ponto de vista religioso e sob a contestação daquilo que é o status quo vigente. Então, da mesma forma que nos primeiros 1.000, 1.200, 1.000
religião derrubou todos os conceitos espirituais, ainda hoje a gente sofre o mesmo tipo de, não perseguição mais, mas que é uma maneira de colocar aos outros, como eles são grande maioria, isso acaba colando na maioria das pessoas em volta. Então esse estudo, por exemplo, ele afeta este número de pessoas, mas fora desse número de pessoas, se a gente não replicar, isso não vai passar para frente, porque sempre vai ter uma visão negativa em cima daquilo que você está fazendo. Combater esse tipo de combater, não sei se é a palavra, mas acho que tem que trabalhar em cima disso também, né? O visual, a visão que se passa, ela é sempre do lado negativo, ou seja, ainda existe uma perseguição que não é a fogueira da Inquisição, mas continua lidando com a imagem, que é muito pior, ou seja, movimentando uma imagem sempre negativa a respeito do espiritismo. E é por todos, é por seitas, é por qualquer outro que sobrepõe a nossa imagem. Só nós sabemos aquilo que nós estamos estudando. Você fez um fechamento que eu achei, será que ficou, acho que ficou audível, né? Ele falou alto, porque o que ele chama a nossa atenção é para algo de suma importância. Eu vou resumir para que aqueles que nos acompanham pela internet não percam o conteúdo, né? Mas o que o Sérgio nos alerta é para os detratores da doutrina que sempre tentam puxar o nosso proceder para uma faceta religiosa. Sempre colocam o espiritismo como se fosse uma religião, e em sendo religião, uma religião que se contrapõe a Deus. Então, resumindo, de fato, é isso que estas organizações fazem. Mas o Sérgio fechou a fala dele dizendo assim: isto é um conhecimento que só nós temos. E esse só, é óbvio que ele não está se referindo a essa meia dúzia de nós que estamos aqui. Ele está se referindo a nós, todos aqueles e aquelas que se dispõem, não é isso? A acessar esse conhecimento. Mas olha que fechamento bacana que ele fez. Algum de nós, dos que estamos aqui presentes, sofreu algum tipo de represália contundente, algum tipo de represália marcante que exigiu da parte de quem quer que seja algum sacrifício realmente tremendo por ter optado acessar esse conhecimento? Você pode até dizer que estava lá no supermercado, no caixa para pagar a conta, e de repente quando você puxou da sua carteira, caiu lá uma mensagem ditada por Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, e o caixa olha para aquilo e lhe diz: ó, o sangue de Jesus tem poder. Não é isso? Você pode ter passado por isso. Mas além disso, o que mais você passou? Ou seja, você sofreu o preconceito, de alguém que, por uma razão que nós desconhecemos, entende que o espiritismo seja algo do mal, seja uma religião do mal. Por que é que as criaturas têm esse entendimento? Por que é que elas têm esse entendimento? Porque elas não têm opinião própria. Não têm opinião própria. Porque as criaturas que se dispuseram
a tomar conhecimento do que essa ciência traz, mudaram de ideia. Eu vou lhe dar um exemplo de suma importância para nós, mas é um exemplo. Doutor Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, era católico apostólico romano praticante. Em dado momento, ele ganhou de um amigo dele, de uma pessoa ilustre, um livro dos Espíritos que este amigo havia traduzido para o português. Traduzido, e tinha uma editora que estava editando. O amigo deu esse livro de presente para o Dr. Bezerra de Menezes. Um certo dia, Dr. Bezerra de Menezes, envolvido lá, apreensivo, constrangido por alguns problemas que estava enfrentando, falou de si para si mesmo. Meu Deus, será que alguém vai mesmo queimar no inferno por ler um livro? Será que isso é verdadeiro? Eu não creio que seja isso. Eu vou ler esse livro. Começou a ler esse livro. Só parou no final. Ele leu o livro dos Espíritos numa sentada, de ponta a ponta. E qual foi a grande surpresa dele? Meu Deus, eu já sabia de tudo que está aí. Eu sabia de tudo. Quer dizer, em espírito, aquele conhecimento que estava lá trazido pelo Espírito de verdade, já fazia parte daquele ser. Ele tornou-se espírita e o resto da história penso que todos conhecem. Ou seja, aos nossos detratores, que Deus lhes tenha piedade. Aos nossos detratores, que Deus lhes tenha grande misericórdia. Porque se de fato o estão fazendo, só pode ser por dois motivos. Ou por ignorância, no sentido de falta de conhecimento. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. Ou por má fé. De qualquer forma, qualquer que seja uma ou outra, Deus é quem sempre cuida. Então, se nós estamos nos permitindo acessar a esse conhecimento, falemos como o Dr. Bezerra de Menezes. Impossível alguém ir queimar no fogo do inferno, que não existe, por causa do conhecimento de uma nova ciência. Gilson, qual é a certeza que se pode ter que realmente os homens Falar. Qual é a certeza que quando se desencarna, realmente a pessoa atinge esse estado também de felicidade ou infelicidade lá em cima? Porque aqui falam dos estudos, tal, né, que comprovam cientificamente uma coisa. Agora, na prática, na real, porque eu conheci muitos médicos, alguns médicos, tá, que inclusive tiveram uma vivência, né, começou com 8, 9 anos de idade, numa casa espírita, se desencarnou com mais de 60 anos de idade, e depois nós tivemos, o Sérgio também deve lembrar de outros casos, nós tivemos que encaminhar, porque estavam no sofrimento, e pessoas que se dedicaram realmente, porque a gente conhecia, eu conhecia, por exemplo, que tinham... Se dedicaram à prática mediúnica. Isso. Opa, então vamos lá. Se dedicaram à prática mediúnica. A caridade? Tem certeza? Tenho, porque eu participei muito com essas pessoas. Eu fui visitar muitos asilos. Eles iam fazer um campo. Foram o quê? Visitar asilos. Que mais? Que mais? Mais asilos. Dava sopa também? Também, fazíamos sopa também. Doação monetária? Doação monetária? Isso. Isso é ser caridoso? Eu vejo isso é caridade. E como é que o Evangelho vê o caridoso? Não. Esse é o cuidado que tem que se ter. Quando nós estamos falando de uma ciência, Sim. essa ciência diz para nós o que é ser caridoso. Certo. Porque muitas ações nossas, que aos olhos
de nossos pares possa parecer caridade, é só ostentação. É só ostentação. Desculpe falar, mas... Porque veja, você está falando de um ser que aos nossos olhos... Olha que interessante, hein? Eu vou usar suas palavras. Isso. Você está falando de um ser que aos nossos olhos praticou a mediunidade desde tenra idade, certo? Até lá no ocaso de sua encarnação, 60 anos, não é isso? Praticou aos nossos olhos a caridade e chegou do lado de lá em estado de perturbação e teve que ser ajudado, tá certo? Quem aqui leu Lírios de Esperança? Conhecem a obra Lírios de Esperança? A obra Lírios de Esperança trata do Hospital Esperança, que o professor Eurípides Barçanufo fundou. Isso, por quê? Porque a grande maioria, maciça maioria dos espíritas, por terem alguma mediunidade, por fazerem curas, por participarem de caravanas para a casa de Davi, por leprosário, por irem com frequência à casa espírita fazer o seu trabalho mediúnico, acham que tem um tapete vermelho esperando do lado de lá, e não tem. O que tem muitas vezes, sabe o que é? O vermelho de brasas. Nós temos que falar a verdade. Estamos numa situação. Cara, se você pegar então todos os trabalhadores, tem sempre um lado negativo, você sabe disso? Nós sabemos. Sim, nós sabemos. Mas isso vem. Uma obra como Voltei, do irmão Jacó, uma obra como Lírios de Esperança, vem em nosso socorro. Se você pegar, são espíritos. Não estou falando deles. Eu estou falando da oportunidade que esses seres nos dão de nós fazermos uma reflexão sobre a nossa expectativa espiritual. Que nós, pelo amor de Deus, não cometamos um engano de, em estarmos fazendo aquilo que é apenas e tão somente a nossa obrigação, porque veja, se eu venho com uma faculdade mediúnica tal, eu venho com essa faculdade mediúnica para utilizá-la em favor do próximo. Então isto é uma obrigação. Se eu estou fazendo isso, eu estou apenas e tão somente fazendo a minha obrigação. Ponto. Agora vamos lá. O que é reforma íntima? Qual de nós faz reforma íntima? No sentido exato do termo. Chega aí, feliz e infeliz, quer dizer, você vai estar ali, ó. Então, mas nós temos que ter a consciência, esse estudo nos permite isso, nós temos que ter a consciência de que nós temos que fazer, dentro dos nossos limites, todo o bem que consigamos fazer. Mas não devemos, em hipótese alguma, ter a ilusão de que este bem que nós estamos conseguindo fazer seja passaporte para alguma coisa. Porque o verdadeiro passaporte para galgar alturas, passa por aqui, ó. Passa por aqui. Fazer mais que o apóstolo Paulo fez. Fazer mais do que esse ser fez pela humanidade. Pela humanidade. E esse ser saiu da terra, mesmo tendo dito que combateu o bom combate, ele saiu da terra dizendo
Oh, meu Deus, por que é que o bem que quero ainda não faço, mas o mal que não quero ainda faço? Ou seja, tomar posse desse conhecimento vai nos ajudar em muito, desde que nós o apliquemos em nós. Nós temos que aplicar esse conhecimento em nós. Nós não temos que aplicar esse conhecimento em quem quer que seja. É por essa razão que a gente toma conhecimento do sofrimento dos espíritos que estão do lado de lá, porque eles de fato se manifestam nas reuniões e muitos deles vêm por demais decepcionados, porque lamentavelmente não entenderam o recado. Praticaram a mediunidade, praticaram a suposta caridade, mas não fizeram a verdadeira caridade. Porque a verdadeira caridade nós fazemos quando verdadeiramente nos dispomos ao sacrifício de combater em nós os nossos defeitos, os nossos vícios, tudo aquilo que depõe para conosco mesmo. E lamentavelmente, no estágio em que nós nos encontramos, essa é a última coisa que nós fazemos. Nós temos que ser sinceros. Várias encarnações aí, né? Isso. O poder um dia chegar no plenitude, e a gente vai chegar um dia. Não, que nós vamos chegar, não temos dúvida. Agora, o que a gente não pode, de hipótese nenhuma, eu fico até preocupado se nesses anos que nós estamos caminhando junto, se por acaso eu deixei essa impressão, porque se eu deixei é falso. É falso. Nós estamos tendo a oportunidade de juntos tomarmos posse de um conhecimento que, se for aplicado em nós, o resultado vai ser maravilhoso, porque vamos despertar do lado de lá em condições de permanecer trabalhando. Eu conheço, eu só vou pedir licença para não declinar o nome porque ela não me autorizou. Mas eu conheço um ser que teve que, inclusive, sair do seu estado, lá do norte do país, e veio aqui para São Paulo, a convite de pessoas de posse, para a abertura, para a fundação de casas espíritas. E essa pessoa fez um trabalho fantástico. Abriu várias casas espíritas. Ajudou muitos dirigentes no início destas casas, junto com outros pares, inclusive Edgar Armon, fazia parte da equipe de Edgar Armon. Essa pessoa, juntamente com ele e outros, fundaram a Escola de Aprendizes do Evangelho. Não sei se vocês têm noção do que seja a Escola de Aprendizes do Evangelho. Nós estamos falando de coisas realmente de vulto. Trabalhos de caridade assim, magnífico. Esse ser desencarnou. Tem mais ou menos uns 15 anos que esse ser desencarnou. Aí chegou do lado de lá com toda a sua lucidez espiritual, porque dadas as suas várias faculdades mediúnicas, vivia nos dois planos concomitantemente. Falava com os espíritos, batendo papo assim com a gente, pedia licença um instantinho. Os médios videntes viam com quem essa pessoa estava falando. Para a gente, né, que não tem. Chegou do lado de lá, feliz da vida. Não chegou em estado de perturbação. Chegou feliz, consciente e tal. Aí o mentor veio receber essa pessoa, vieram os outros espíritos. E aí ela virou para o mentor, para os espíritos, e disse assim: que bom, agora eu vou trabalhar, né? Vai não, criatura, você vai estudar. Deu para entender, não? Deu para entender? Chegou lá de manga arregaçada, agora eu vou trabalhar. Vai não, vai estudar. Tem muito que aprender ainda. Então, isso é o quê? Isso são, peço eu que vocês tenham a compreensão que a minha intenção nesse sentido é tirar de nós qualquer possibilidade de ilusão da necessidade que essa transformação tem que acontecer
aqui. Tudo mais que nós fazemos, não deixem, não, olha, por favor, não tenham dúvida nenhuma. Tudo aquilo que o Pai nos permite fazer, no uso da nossa mediunidade, no uso de nossas posses materiais, que nos permite dar um prato de sopa para alguém, no uso do desenvolvimento da humildade, que nos permite, quando cruzamos com um carroceiro, tirar ele da invisibilidade e dizer a ele: bom dia, você está bem? E se estiver próximo de nossa residência, num dia ensolarado, perguntar se ele não está com sede, se não gostaria de tomar uma água fresquinha. Isso tudo é obrigação nossa. Isso é obrigação. Não estamos fazendo nada mais, nada menos que obrigação, porque o Pai nos proveu de meios para poder ajudar o semelhante. E além de nos prover de meios para poder ajudar o semelhante, nos proveu de conhecimento para poder ajudar a nós mesmos. Entendeu? É isso. Tudo bem? A oportunidade de fazer a caridade, né? Oi? A oportunidade de fazer a caridade. Mas fazer a caridade é obrigação. E trabalho verdadeiro que dá passaporte, que é o passaporte, é aquela caridade conosco mesmo, de termos a coragem de fazer o sacrifício que é necessário fazermos para verdadeiramente nos tornarmos melhores. Eu aprendi. Fale alto, por favor. Eu aprendi o que é caridade há muito tempo atrás. Eu estava vindo de Suzano para cá, encontramos um casal com a criança no colo. E fiquemos assim. Eu falei, vamos dar cara, vamos ver o que esse casal quer. Meu marido falou assim, tenho medo. Eu falei, não, deixa o carro aqui, nós voltamos a pé e vamos ver para onde ele vai. Aí fomos até lá. Aí eu falei assim, mas peraí, antes de ir lá, eu vou tirar tudo que está dentro do carro e vou pôr no porta-mala. E lá, coloquei tudo no meu porta-mala. Continue falando alto. Eu vinha vindo de uma chácara que nós tínhamos. Tinha bastante coisinha. Aí ele entrou no carro. E na estrada, vimos aquelas uvas bonitas, compramos uma caixa e trouxemos. Uns tempos atrás, nós estávamos passando por uma dificuldade muito grande. E Deus nos presenteou com um bilhete de loteria. Foi que nós não perdíamos a casa. Eu acho que isso também é uma coisa boa. Aí, guardei tudo no porta-mala. Vamos embora. Ele falou, onde você vai? Ele falou lá, era na Anchieta, né? Não, mas eu quero uma carona até em Santo André. Depois eu arrumo condução. Com aquela criancinha no colo, desde as 6 horas, foi na casa do sitiante para pegar dinheiro. E o sitiante não estava. Então, ele vinha vindo a pé, criança, no sol, 2 horas da tarde. E eu ofereci a água, eu ofereci pão, não quiseram, só tomaram água. Tudo bem. De cima do carro, eu falei para o meu marido, dá um dinheirinho para ele, né? Agora você pode dar, vamos dar um dinheirinho para ele. Ele pegou o dinheirinho e deu. E eu peguei o meu dinheirinho e dei para ele também, quando ele saiu do carro. E meu marido não veio. Aí eu peguei, entrei no carro, e aquela noite nós dormimos tão gostoso. Meu marido acordou e falou assim para mim, nossa, que noite mais linda. Eu falei para ele, porque a gente praticou a caridade. E numa semana antes, eu frequentava o centro, porque a gente tinha diálogo com os mentores. Tudo bem. E aquela palestra daquele dia era sobre a caridade. Aí foi. Na semana seguinte, foi a mesma palestra sobre a caridade. Aí eu falei assim para o mentor, eu estou feliz, porque agora eu sei que é caridade. Ele não sabia o que eu tinha feito, que era um mentor, né? Então ele falou assim para mim, você tem certeza que você fez caridade?
Eu falei, eu fiz, dormi bem, tudo bem. Ele falou, se você tivesse pegado um cacho daquela uva que você põe no porta-mala do carro, você estava pagando a tua dívida. Hoje eu tenho consciência que tudo que eu faço é pagar dívidas. Dívidas entre aspas. É do meu coração para a pessoa. Aí eu me encontro com eles e falo, me ajudam, porque eu estou passando por uma fase de pagar dívida. E eu estou passando por essa dívida, por essa fase, às vezes não encontro resposta, como eu tenho que agir, ou de um jeito ou de outro. Então, dessa daí, é que veio aquilo. Quando eu estou fazendo alguma coisa para o ser humano, eu presto bem atenção naquilo que eu estou pensando e naquilo que eu estou agindo. Porque é a oportunidade que estão me dando para resgatar um compromisso ou merecimento da pessoa. Então, veja, a senhora resumiu, no meu entender, de uma forma magistral. A grande maioria de nós, a maciça maioria de nós, não pratica caridade, paga dívidas, é resgate. Porque, segundo o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, a caridade vai bem além disso. Muito, mas muito além disso. Por exemplo, ele fala, olha, que a caridade é sofredora. A caridade é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade e não se ensoberbece. A caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então veja, o apóstolo nos diz que mesmo que ele tivesse pego todas as suas posses, vendido e entregado aos pobres, mesmo que ele tivesse dado seu corpo em sacrifício e fosse queimado em favor do próximo, se ele não tivesse caridade, isso de nada valia. Então é muito importante a gente ter em mente o que é a nossa obrigação e o que é caridade de fato. Para a gente, nós não sabemos quando seremos chamados para ir para o lado de lá. Não sabemos. Pode ser a qualquer momento, como pode ser bem lá na frente. Mas tomara Deus, que não cheguemos lá iludidos, aguardando o tapete vermelho, que não temos. Se alguém aqui por acaso tem, eu peço perdão, mas falando assim na média das pessoas, pelo nosso proceder, né? Pelo nosso falar, pelo nosso agir, fica-me a impressão, pelo estudo que faço aqui junto com vocês, que nós estamos bem distantes disso. Sigo? Então vamos lá. Que cada um sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas. Dito de outro modo, que é punido por onde tem pecado. Que essas consequências duram tão longo tempo quanto as causas que as produziram. Que, assim, o culpado sofreria eternamente se persistisse eternamente no mal, mas que o sofrimento cessa
com o arrependimento e a... É só o arrependimento? É o arrependimento e a reparação. Olha o que o Espírito de Verdade nos diz no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, no capítulo 7 da primeira parte, no 16º item. Ouçamos. O arrependimento é o primeiro passo para a melhoria. Mas só ele não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento abranda as dores da expiação, no que traz a esperança e prepara os caminhos da reabilitação. Mas unicamente a reparação pode anular o efeito em destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. Então imagine você, esta ciência nos diz que os atos que nós cometemos, estes atos geram uma consequência, geram uma situação para o nosso semelhante, uma perca de qualquer espécie. A nossa ação pode gerar no nosso semelhante. Quando nós estaremos reabilitados perante a lei? Quando nós tivermos nos arrependido do fato, estivermos expiado, passado pela mesma situação, e depois tivermos reparado o prejuízo. É isso que a lei nos diz. É isso que a lei nos diz. Então, voltando lá às vacas frias, tenhamos nós consciência se o que nós estamos fazendo ou se o que fizemos até agora perante a lei não foi apenas e tão somente obrigação. Por exemplo, sermos caridosos para com os políticos de todo o mundo. É difícil. Não é difícil? É dificílimo. Mas, e se a gente começar a pensar na semeadura que esses irmãos e irmãs estão fazendo? E se nós começarmos a pensar na colheita que eles terão que fazer, não serão merecedores de nossa piedade? Porque fazendo uso das palavras do Sérgio, será que eles tiveram conhecimento dessa ciência? Será que eles não estão sendo movidos pela ignorância? Quantos atos nós não cometemos movidos, na sua maioria, por ignorância? Talvez os nossos atos perante a lei tenham um prejuízo menor, mas não deixa de ser um prejuízo, não deixa de ser um desrespeito à lei. Está dando para me entender? Então, comecemos a fazer esse exercício, porque meu irmão, minha irmã, é necessário se arrepender, é necessário expiar e é necessário reparar. Isso é muito grave.
Isso é muito grave. Queira Deus que nós não tenhamos muito a reparar. Sigo? Até aqui tudo bem? Ora, como depende de cada um melhorar-se, então nós não temos que melhorar, certo? Ninguém. Se a minha mediunidade é a mediunidade de cura, eu vou lá, me coloco à disposição, os espíritos que verdadeiramente vão utilizar da minha mediunidade, não é isso? Isso, não é isso? Se eu estiver verdadeiramente na sintonia, certo? Agora, isso me torna melhor? Mudei meus hábitos lá fora por causa disso? Mas, como depende de cada um melhorar-se, cada um pode, em virtude do seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre dos seus excessos tão longo tempo, enquanto não lhes põe termo. Entendeu por que muitos espíritos pensam que sofrem eternamente? Entenderam? Entenderam por que a gente tem a figura do castigo eterno? Porque o espírito, na grande maioria das vezes, não tem consciência da sua natureza espiritual. Ele sabe, enquanto espírito, o que fez quando estava andando por aqui. Ele sabe. E ele sabe que está amargando aquela situação do lado de lá por conta do que fez aqui. Ele sabe, no íntimo ele sabe. Só que ele não sabe que aquilo tem um tempo. Deu para me entender? Aquilo tem um tempo. Quando ele cair em si, se não me engano, está no livro Nosso Lar, aquela nossa irmã que foi pedir ajuda e cometeu dezenas de abortos aqui enquanto encarnada. Chegou lá no portão, os mentores lá foram, os espíritos responsáveis lá pela recepção foram atendê-la e viram as marcas que ela trazia. Marcas terríveis, muitos abortos. E disseram a ela: irmã, você não entende a situação pela qual se encontra? Sim, por demais injustiçada. Meu Deus, o que eu fiz de errado? Irmã, você não sabe o que fez de errado? Não. Eu malemar ajudei algumas mães que queriam se desvencilhar dos seus filhos. Era um peso para elas. Mas irmã, você não tem noção da gravidade disso? Não vejo gravidade nenhuma. Elas queriam. Entendeu? Vai amargar aquela situação até o dia que despertar para o arrependimento. Tomar consciência do mal que fez. Aí vai entrar na fila. Vai ter a oportunidade de encarnar para poder expiar o mal que fez. E lá na frente vai ter que reparar. Está dando para entender? E quando a gente se arrepende, e quando a gente se sente o arrependimento e não consegue contornar, o que? Maria de Magdala, todo mundo conhece Maria de Magdala? Sim. Conhece? Conhece? Maria de Magdala, em dado momento, chegou a Jesus e fez mais ou menos essa pergunta: como é que eu faço para me redimir, se nem filhos posso ter?
Aí Jesus disse a ela: vai cuidar dos filhos que o mundo renegou. E o que ela foi fazer mesmo? Lembram-se o que ela foi fazer? Ela adotou os leprosos, convivendo com eles no leprosário. O que é que anula o mal? O bem. Façamos o bem. Por que é que o apóstolo escreveu para nós há mais de 2000 anos? Ele escreveu exatamente assim: o amor cobre uma multidão de pecados. E o que é o amor, no sentido exato do termo, senão a ação no bem? Eu estou arrependido daquele ato que cometi. O ser para com o qual eu cometi aquele erro está fora do meu alcance. Mas eu não tenho oportunidade de fazer o bem àqueles que estão por perto? Hein? Tem ou não tem? Então o que eu começo a fazer? Eu começo a agir no bem. Porque o bem, segundo o apóstolo, apaga uma multidão de pecados. Então o que temos que fazer não é ficar estacionado no arrependimento, porque o arrependimento a nada leva, a não ser a um processo auto-obsessivo que vai nos destruir. Que o arrependimento sirva apenas e tão somente de alerta que eu preciso começar a fazer alguma coisa. E este alguma coisa é o bem a quem quer que seja. Não percamos a oportunidade então de fazer o bem. Ponto. Tudo bem até aqui? Seguimos? Estou seguindo então. Se a razão repele por incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, frequentemente infligidas por uma única falta, ou os suplícios do inferno, que não pode abrandar o mais ardente e o mais sincero arrependimento, ela se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial que leva tudo em conta. Não fecha nunca a porta do retorno e estende sem cessar a mão ao náufrago, em lugar de empurrá-lo para o abismo. Então o Espírito de verdade nos diz que a razão, uma criatura no domínio da sua razão, é o que está dito aqui para nós, concebendo a existência de um Deus, como é que alguém, senhor da sua razão, em posse da sua razão, pode admitir um Deus que pune irremediavelmente? Pensa bem nisso. Você vai ser punido eternamente. É totalmente diferente do que a ciência espírita nos esclarece. É ou não é diferente? Não é uma coisa mais justa? Porque você e eu e nós temos a oportunidade de sempre recomeçar. Não é fato? É isso que ele está dizendo aqui para nós. Então, mesmo que não aceitem aquilo que a ciência espírita nos esclarece, deixe então a razão falar. Porque é por conta deste dogma e de muitos outros dogmas das religiões que a humanidade, no estado da razão ao qual atingiu, tem enveredado para o materialismo, tem enveredado para o ateísmo, porque é inconcebível um Deus desse. Sigo? Até aqui tudo bem? Tranquilo? A pluralidade das existências
falando de reencarnação, né? Cujo princípio o Cristo colocou no Evangelho, mas, sem defini-lo mais do que muitos outros, é uma das leis mais importantes reveladas pelo Espiritismo, no sentido de que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Por essa lei, o ser humano explica todas as aparentes anomalias que a vida humana apresenta. As diferenças de posição social, as mortes prematuras, que, sem a reencarnação, tornariam inúteis para a alma a vida abreviada. A desigualdade das aptidões intelectuais e morais, pela antiguidade do espírito que tem, mais ou menos, aprendido e progredido, e que trazem renascendo o que adquiriu em suas existências anteriores. Eu vou retomar aquilo que o Sérgio nos trouxe lá atrás, quando nos lembrou que os nossos detratores, os detratores da doutrina, além de dizerem que ela é uma religião, e é uma religião do mal, segundo eles, também se opõe à Bíblia. E o Espírito de Verdade disse para nós aqui que Jesus colocou os princípios da reencarnação no seu Evangelho. Por que será que Jesus colocou os princípios da reencarnação lá no Evangelho e não aprofundou-se nele? Primeiro vamos ver os princípios da reencarnação no Evangelho, tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos abrir em Mateus, no capítulo 17, versículos 10 a 13. Ouça com atenção para ver o que você entende do que vai ser lido, tá bom? Eu vou pedir a sua opinião no final, tá? Olha o que está escrito. É Mateus 17, 10 a 13. E os seus discípulos o interrogaram dizendo, estão interrogando Jesus, tá? Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. O que você entendeu disso? João Batista, uma outra roupagem. Para você isso é tranquilo. Dá margem para outra interpretação, isso, gente? Um diálogo desse? Deus é evangélico. Nem pensei no assunto. O importante é nós aqui. O que nós entendemos disso? Vai perguntar para ele. Hã? Não. O que nós entendemos? O que você entendeu daqui? É papo que o Hulk não tem. Mais cristalino que isso? Então veja. Quando dizem que a doutrina espírita, que é uma ciência e não uma religião, é do mal, é então porque ela vai buscar seus princípios em alguma outra fonte. Mas, meu Deus, o que ela diz está dito no Evangelho de Jesus há 2000 anos. Para você, basta? Basta? Tá bom. Só mais uma coisinha. Vamos fazer assim. Só mais uma. Vamos olhar Hebreus 7, 9. Tudo bem? Hebreus, eu vou pedir sua opinião depois, tá? Vamos lá.
aqui eu faço questão de dizer para você que eu estou com uma Bíblia que foi traduzida por João Ferreira de Almeida. E ela foi editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Gravou isso? Porque essa informação é importante, tá? Que eu vou cobrar ela de você logo mais. Nesta tradução, nós vamos ler Hebreus 7:9. E, para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. O que você entendeu disso? Entendeu o quê? Nada. Alguém também entendeu nada? Eu também não entendi nada. Vamos ler de novo? Vamos lá. E, para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Meu Deus, continuei sem entender nada. Vamos pegar uma outra Bíblia? Vamos pegar outra Bíblia. Vamos ver se a outra Bíblia nos ajuda. Vamos pegar outra Bíblia. Pegar outra Bíblia. Eu estou agora com a Bíblia. Está dramatizando, né? Não, estou pedindo ajuda, gente. Bíblia de Estudo Plenitude, revista e atualizada. Ela é também traduzida por João Ferreira de Almeida e também é da Sociedade Bíblica do Brasil. Até aqui tudo bem, né? Tudo igual, né? E nós vamos ler Hebreus 7:9. Vamos ler Hebreus 7:9. Não sei, vamos ver. E, por assim dizer, já está diferente, né? Também Levi, ficou mais diferente ainda, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. O que você entendeu ali? Nada também? Recebe dízimo, pagou. O Levi pagou dízimo. Levi é uma pessoa, Pagou dízimo. Levi é um persona, Abraão é outra persona. Mas é a mesma pessoa no final. É a mesma individualidade, é o mesmo espírito. É o mesmo espírito aqui. Não foi assim, entendeu? Então eu vou ler de novo. Pera, eu vou ler de novo. Entendi. Também entendeu isso? Pagou na pessoa de Abraão. Ou seja, Abraão. Abraão era, Levi. ou Levi era. Abraão. Vamos ler de novo para ver se você entendeu isso? Vamos lá. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos. Então Levi recebe dízimos. Pagou-os. Então Levi, que recebe dízimo, pagou-os. Então Levi também pagou, está dizendo aqui. Mas pagou em qual condição? Na pessoa de Abraão. Lá na frente. Quando ele reencarnou como Abraão, ele também pagou. Não, Abraão lá atrás, Lá atrás, Primeiro é Abraão. Levi lá na frente. É o contrário. na pessoa de Abraão. Então olha, Abraão viveu talvez uns 500 anos antes de Levi. Aqui para mim, o autor bíblico, que é Paulo, está dizendo para mim, aí fica a seu critério agora, a sua interpretação, que Levi, a persona Levi, que no passado encarnou a persona Abraão, Abraão pagou dízimos. Abraão pagou dízimos. E quem é Abraão? Abraão, segundo o que está dito aqui, é o espírito que animou o corpo de Levi. Ou seja, as duas personas que viveram em épocas diferentes são o mesmo espírito. É o que eu entendi. E por conta daquilo que Abraão fez, Levi Ele pagou lá na frente. Isso. Acertou. Agora vamos lá. Vamos pegar a Bíblia. Vamos pegar a Bíblia de Jerusalém. Já falei dela para vocês, né?
Já falei dela com vocês. E nós vamos no mesmo endereço. Hebreus 7, 9. Vamos lá. E, por assim dizer, na pessoa de Abraão, submeteu ao dízimo até mesmo Levi. Leio de novo? Leio. E, por assim dizer, na pessoa de Abraão, submeteu ao dízimo até mesmo Levi. Não é a mesma coisa que você leu lá de João Ferreira de Almeida, não? Eu entendi a mesma coisa, porque olha, na pessoa de Abraão, submeteu ao dízimo até mesmo Levi. Então olha, Levi, na pessoa de Abraão, submeteu-se ao dízimo. Não foi assim que você tinha entendido? Porque se você monta a frase, se você monta a frase ao contrário, não dá esse sentido? Ou seja, ele está dizendo que Levi, que é a reencarnação de Abraão, já havia pago dízimos quando era Abraão. Ou seja, isso não é reencarnação? Diga. Desculpa a minha ignorância, mas o evangélico, assim como eu, ele vai saber que o Levi viveu 500 anos antes, 1000 anos. Eu não sei disso, né? Ninguém me contou, eu não vivi nessa época. Eu posso falar de nós. Nós que estamos aqui, essa ciência nos orienta a tomarmos posse de conhecimento, para que esse conhecimento possa nos libertar. Agora veja, por que tomamos o cuidado de trazer para vocês essas diferenças bíblicas? Primeiro, para ficar claro que os detratores que dizem que quem inventou a encarnação foi o Espiritismo, lamento dizer-lhes, o judaísmo e o cristianismo são reencarnacionistas, porque está na Bíblia. Primeira coisa. Segundo, o cuidado que tem que se ter quando você está lendo a Bíblia. Quando você tem que tomar cuidado, porque dependendo da tradução, as coisas não vão bater. Então, dependendo da informação que você busque para fundamentar o seu conhecimento, porque veja, a gente podia simplesmente a pluralidade das existências, cujo princípio Cristo colocou no Evangelho, e vamos embora. Estou aqui em frente. Mas espera aí, você não quer saber por que Jesus colocou esses princípios lá? Você não acha que é importante saber porque ele só colocou os princípios e não aprofundou? Eu lhe explico por que ele colocou os princípios e não aprofundou. Eu lhe explico. Vamos lá. Você disse aqui lá no início que, perdão, você não disse, você concordou comigo, ao menos pela aparência você deu a entender que concordou, que a grande maioria dos detratores da doutrina ou por ignorância ou por má fé. Não foi isso que você concordou comigo? Então veja, hoje, nos dias atuais, só não acessa o conhecimento quem não quiser. E na época de Jesus, como é que era? Como é que era? As criaturas eram tocadas como gado. Aquilo que os doutores da lei dissessem, aquilo que os príncipes da igreja dissessem, aquilo que as autoridades religiosas dissessem, o povo... Porque em torno de 99% da população era analfabeta. Eles tinham acesso à informação? Não tinham. Então eles eram guiados como
como gado, eram tocados como gado. Então aquilo que era dito a eles caía como verdade. Então muita coisa Jesus colocou de uma forma superficial, porque senão iria chocar as criaturas. Se a gente já não entende aqui, mas se a gente não entende aqui. Hoje a gente fica patinando, a gente lê uma frase dessa obra magnífica. E aí o pessoal vira para mim e fala, mas Genival, vocês só fizeram essa frase a aula passada? Fala ou não fala? Fala. Meu Deus, mas o que você ficou fazendo? Só fez uma frase. É, criatura, que a gente vai atrás. Não é isso? Porque se fosse só ler, ficava lendo em casa. Eu não ia deixar passar. Não, mas Daniel, não é para você, é para nós. Pra você. Não é verdade? Vou aproveitar para dar uma... Por quê? Se é para ler, vamos ler em casa, né? No conforto da nossa casa, né? Se estiga. Eu, por exemplo, já estaria de pijama, chinelo. Mas já que é para estudar, estudar é diferente de ler ou não é? Então nós temos que ir fundo. É isso que eu quero lhe dizer, minha irmã. Se a gente quer só saber do que se trata, dá uma lidinha e vai embora. Mas se a gente quer saber as implicações que tem aqui, as implicações do que está dito aqui, gente, é de uma gravidade. É de uma gravidade que ter subtraído essa informação da humanidade, nós não conseguimos mensurar o atraso que isso provocou na humanidade, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Nesse texto que você colocou aí, vai ter que berrar, né? Tem por causa do microfone. Nesse texto que você colocou aí, Tá. também ele fala dos dízimos, não é a questão da lei de causa e efeito, ação e reação, também tem uma característica, porque o dízimo de um vai cumprir o outro. Não. A ideia do texto é o seguinte: ele está falando de dízimos. Nós nos aproveitamos do texto, porque ele, para fazer a defesa do dízimo, ele fala, mas gente, até Levi pagava dízimos na pessoa de Abraão. Por que ele tem o cuidado de dizer que até Levi? É interessante isso, porque Levi foi aquele que Moisés destinou a sua tribo para tratar dos interesses do templo. Então, tudo que era ligado ao templo, aos interesses do templo, quem cuidava era a família, era a tribo de Levi. As outras tribos iam para a agricultura, iam para a guerra, faziam todas as outras obrigações sociais. As outras 11 tribos. O que essas 11 tribos produziam, a 1/10 parte ia para o templo, para a manutenção do templo e a manutenção da tribo de Levi. Deu para entender? Agora o que ele está dizendo aqui para nós? A tribo de Levi, que vivia do dízimo, também pagava dízimo. Então ele reforça isso. Mas para nós o que importa aqui nesse estudo é, sim, a reencarnação está no Evangelho. Isso quer nos dizer que tanto o judaísmo quanto o cristianismo, biblicamente falando, é reencarnacionista. Então, reencarnação não é invenção de espírita. A doutrina espírita, enquanto ciência, ela vem e revela a amplitude e a importância do saber da reencarnação. Sim, querida. Mas será que todos que leem esse texto da Bíblia, ou a Bíblia, iriam entender dessa forma? O importante é nós entendemos? Agora que você contou, sim. Então pronto, nós já entendemos? Nós vamos levar para frente? Em função dessa informação que nos foi dada hoje, que nós somos reencarnacionistas, não é porque somos espíritas. Nós somos reencarnacionistas porque nós somos seguidores de Jesus. Porque Jesus é reencarnacionista. Isso basta para você? Então falem o que quiser. Entendeu? Entenda do jeito que quiser. Entenda do jeito que quiser.
O importante é como eu entendo, é como você entende. O importante é a utilidade dessa informação para você. Essa informação lhe é útil? Que ótimo! Essa informação reforça em você a sua fé? Robustece a sua fé? Que bom! Fechou. O que os outros pensam, que Deus os abençoe. Esse ponto aí realmente fechou nisso. Né? A reencarnação ela é o maior presente que nós ganhamos do Pai do Céu. Maior presente. Tem o que discutir. Quando ele entra no dízimo, nesse caso, só. Porque você pega as outras religiões, isso daí realmente é um ponto. Eles batem, martelo, isso realmente é bíblico. É bíblico. Agora, trazendo para os tempos atuais, vamos dizer assim, onde pessoas vivem desse dízimo. não, aí que tá o desvio. Aí entendi que vocês queriam chegar. Não, nós pegamos. Não, tudo bem. Agora eu entendi. Não, mas eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Agora ele deu margem também para o dízimo, que é uma coisa que não se comenta. O grande problema é que o dízimo, na sua origem, se vocês tiverem curiosidade e quiserem ouvir, aí fica a critério de vocês, tá? Coloca lá no Google. O dízimo é bíblico? E você vai ver a quantidade de debates que tem entre pessoas das mais variadas religiões, alguns inclusive se degladiando. Porque já teve gente aí que já inventou o trízimo. Eles se degladeiam lá, mas isso é com eles, não é com nós. O grande problema é o desvio que foi feito. Por quê? Repare o exemplo que o apóstolo Paulo nos dá. Vamos pegar o exemplo de Paulo. E os outros também fizeram o mesmo, mas o exemplo dele é mais marcante. Paulo, ele, para sobreviver, ele retirava das igrejas? Não. É bíblico que não. Paulo, para sobreviver, ele era um artesão. E, olha que coisa mais magnífica para o nosso conhecimento. Semelhantemente como o espírita, Paulo vivia para o cristianismo. Assim como o espírita deve viver para o espiritismo. Paulo não vivia do cristianismo. Assim como o espírita não deve viver do espiritismo. Então Paulo fazia todo um trabalho material para a sua sobrevivência, para a sua manutenção, e ainda dispunha de parte do seu ganho para ajudar as igrejas. Fazia inclusive campanhas para poder ajudar as igrejas. Isso, é assim por diante. Então olha que interessante, é bíblico você viver para o cristianismo e não viver do cristianismo. As criaturas que por acaso estejam vivendo do cristianismo não deviam ler esse livro. Deu para entender? Porque elas estão se contrapondo ao que o livro sagrado ensina. Mas e nós? Como é que nós estamos fazendo? Porque no fundo o que importa é isso. É como nós estamos fazendo. Né? Mas a título de esclarecimento, acho que é útil. A explicação, porque às vezes as pessoas estão debatendo. Isso. Não é. Entendi. Então o que nós fizemos foi só a nível de esclarecimento. O exemplo de Paulo, por exemplo. Acho que o exemplo de Paulo vem, fecha tudo. Dá para poder deixar argumentação também, se o caso for isso. Mas a verdade é uma só. Se nós pegarmos esse conhecimento para ir argumentar com alguém... Não, é para você saber também. Mas a minha fé se robustece... Porque muitas vezes eu sou contra, eu falo, mas não tinha base. Entendi. Agora nós temos base. É isso. O Espírito de verdade nos deu a oportunidade de mostrar
porque a coisa é assim, não é assado. É que eles fazem visível a situação deles, né? O que nós temos que ter em mente é o que vamos fazer com esse conhecimento. Sigo? 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 Então vamos lá. Hã? 9h20. Posso fechar esse... É só fechar mesmo, né? Mas é maravilhoso saber disso, né? Que todas as anomalias que vemos no meio da sociedade humana, a reencarnação esclarece, né? E mostra o quanto o nosso Pai é justo, é misericordioso, né? Porque nos dá a oportunidade de saber por que é assim e por que não é assado, né? Então nós não ficamos em conjecturas, não ficamos conjecturando, né? Porque nós temos uma ciência que foi buscar na origem o esclarecimento que até então nos foi subtraído. Fazemos nós ideia dos malefícios que isso nos gera no momento que nos isola. Quer dizer, até hoje, o plano espiritual permanentemente atuando na direção de nos ajudar a avançar, e nós vivendo totalmente ilhados, alheios a isso, imaginando que Deus estava em algum lugar muito distante, que com certeza não se importava conosco, né? E ele vem, essa ciência vem e diz: não, gente, não é assim. Ele está permanentemente conosco. Falando em dízimo, né? Eu fui fazer um curso de reiki. A primeira coisa que ela foi ensinar é que a gente deveria aplicar, mas também a gente deveria ter alguma coisa em troca. Olha só, eu fiquei, peraí, já está falando em dinheiro sem saber trabalhar, né? Que era isso daí, né? E ela insistia para todas nós começarmos a aplicar. Então, mas tenhamos em mente o seguinte, Não é isso? Não, vamos lá, vamos entrar no acordo. Lá em Mateus 10:8, Jesus diz assim: dai de graça o que de graça recebestes. Se eu estou falando de uma arte, se eu estou falando de um ofício, se eu estou falando de uma técnica, que eu estou comprando o conhecimento, para em comprando esse conhecimento fazer uso dele, mais que justo. Eu paguei por isso. Mas, então, se o reiki está nesses moldes, eu vou lá, como eu vou numa escola, como eu vou numa faculdade, eu vou aprender um ofício. O profissional que está lá ensinando esse ofício, ele está lá porque ele vive disso. É mais que justo ele receber por isso. E eu, a hora que for praticar o reiki, eu tenho que receber isso, porque eu fiz um investimento. É mais que justo. Agora, vamos pegar o Genival como exemplo. O Genival está aqui com vocês há um tempão, tá certo? Ó, vou começar a cobrar R$100 de cada um, tá? Por mês? Por semana. Não, Ou seja, isso é uma tremenda injustiça. Primeiro, eu levo uma vantagem a mais de vocês, porque eu aprendo primeiro. Eu sou mais beneficiado, porque eu sou primeiro. Eu vou lá, eu pesquiso, eu estudo. Depois, eu venho aqui e exponho as colocações de vocês, a postura de vocês, enriquecem esse conhecimento, alarga esse conhecimento. Tem médium vidente aqui que vê. Tem hora que eu quase bambeio, eu quase caio. Porque chegamos a conclusões tais que, dependendo do tempo que eu fiquei estudando antes de vir para cá, eles vêm aqui e dizem coisas que tem médium vidente que fala assim: nossa, aquela hora eu pensei que você ia cair.
Por quê? Porque eu tomo posse do conhecimento junto com vocês. Então, se eu for cobrar, eu vou cobrar o quê? Deu para entender? Vou cobrar o quê? É totalmente diferente. É totalmente. Então, a gente não deve misturar as coisas. Quando nós trabalhamos para Jesus, servidos que somos por Jesus, nós não podemos nos esquecer. Palavra do Daniel lá atrás. Somos apenas instrumentos. Somos apenas instrumentos. Não percamos isso de vista, tá bom? Já acabou o horário. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Ficou sim. E assim, nós vamos retornar à posição que estávamos no início de nossa atividade. Vamos silenciar a nossa mente, serenar o nosso coração. Vamos perceber que nosso Pai amantíssimo continua a derramar bênçãos sobre cada um de nós, sobre esta casa abençoada. E vamos, mesmo em nossa pequenez, buscar dar o melhor de nós, juntando aquilo que tivermos de melhor em nós e transformando numa vibração intensa de muito amor. Vamos entregar esta vibração nas mãos de Dr. Bezerra de Menezes, de sua equipe de médicos e enfermeiros do espaço, e vamos rogar a ele que use estas vibrações em favor de nosso irmão Lucas Agostinho Padovan, com apenas 5 meses de idade entre nós. As nossas vibrações, através de Dr. Bezerra de Menezes, possa lhe levar paz, possa lhe levar tranquilidade e equilíbrio. Assim seja, graças a Deus. E agora, humildemente, nós rogamos ao nosso amado Mestre Jesus que Ele nos leve de volta aos nossos lares e que nos traga aqui de novo, Mestre amado, na próxima segunda-feira, para que possamos continuar com a alegria imensa da oportunidade do aprendizado contigo. Assim seja, graças a Deus.